Pode-se dizer que a extensão universitária é relativamente antiga. Data da segunda metade do século XIX, na Inglaterra, as pioneiras manifestações da extensão universitária. Segundo Evandro Mirra, a Universidade de Cambridge, em 1871, foi provavelmente a primeira a criar um programa formal de cursos de extensão, a ser levado por seus docentes a diferentes regiões e segmentos da sociedade. Cursos de literatura, ciências físicas e economia política logo angariaram vasta clientela e, em pouco tempo, atingiu todos os recantos do país. Quase ao mesmo tempo, outra vertente surgia em Oxford, com atividades concebidas como uma espécie de movimento social voltado para os bolsões de pobreza. Por outro lado, a extensão universitária foi praticada a partir de outros parâmetros e motivações na América Latina. As questões sociais na região durante o século XX foram polarizadas por duas grandes revoluções, a mexicana de 1910 e a cubana de 1959. O movimento pela reforma universitária iniciado pelos estudantes de Córdoba em 1918 também repercutiu amplamente no início de práticas de extensão e em universidades latino-americanas. Nesse contexto, reafirma-se o compromisso social da universidade diante da conjuntura política de então. No Brasil, a extensão em instituições de ensino superior acontece esporadicamente desde 1911, reproduzindo aqui as vertentes típicas da tradição europeia de extensão: educação continuada e educação voltada para as classes populares. Foi a partir de 1931 que as bases do sistema universitário brasileiro foram estabelecidas em lei. Apesar disso, percebe-se uma grande dificuldade na implantação das atividades de extensão nas universidades até hoje. No entanto, ontem e hoje, embora existam dificuldades, muitos projetos importantes aconteceram e acontecem visando a transformação social e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Dentre esses projetos, podemos destacar dois que aconteceram nacionalmente durante a década de 1960, o Centro Popular de Cultura e o Movimento de Cultura Popular. O Centro Popular de Cultura foi formado em 1962, no Rio de Janeiro, por um grupo de intelectuais de esquerda em associação com a União Nacional de Estudantes, com o objetivo de conceber e divulgar uma arte popular revolucionária. Recusando-se a considerar a arte como uma ilha incomunicável e independente dos processos materiais, os artistas e intelectuais do CPC acreditavam que toda manifestação cultural deveria ser compreendida exatamente sob a luz de suas relações com a base material. Defendiam que fora da arte política não há arte popular. Uma vez que pretendiam funcionar como uma entidade de massas, o CPC tinha todo o interesse em se instalar junto às associações universitárias, camponesas e operárias. O movimento contribui muito para a cultura nacional, produzindo peças como O Alto dos 99% e filmes como 5 vezes Favela. Compôs também participação ativa na Univolante, mobilização a partir das caravanas que rodariam o Brasil, indo ao encontro de estudantes de várias partes do país para debater a necessidade das reformas e entender a realidade brasileira com seus contrastes e potencialidades. Com o golpe militar de 1964, o Centro Popular de Cultura foi fechado, bem como a sede da Uni foi incendiada pelas autoridades. Já o Movimento de Cultura Popular foi criado no dia 13 de maio de 1960, como uma instituição sem fins lucrativos durante a primeira gestão de Miguel Arraes na Prefeitura do Recife. Suas atividades iniciais eram orientadas fundamentalmente para conscientizar as massas através da alfabetização e educação de base. Era constituído por estudantes universitários, artistas e intelectuais, e tinha como objetivo realizar uma ação comunitária de educação popular, a partir de uma pluralidade de perspectivas, com ênfase na cultura popular, além de formar uma consciência política e social nos trabalhadores, preparando-os para uma efetiva participação na vida política do país. Apesar de enfrentar pressões e críticas de oposicionistas do governo Miguel Arraes, o MCP teve um grande desenvolvimento. No final de 1962, já contava com quase 20 mil alunos, divididos em mais de 600 turmas, distribuídos entre 200 escolas isoladas e grupos escolares. Uma rede de escolas radiofônicas, um centro de artes plásticas e artesanato, com cursos de cerâmica, tapeçaria, tecelagem, cestaria, gravura e escultura. Mais de 450 professores e 174 monitores de ensino fundamental, entre outras coisas. O Movimento de Cultura Popular do Recife foi extinto com o golpe militar em março de 1964. 2 tanques de guerra foram estacionados no gramado de sua sede, no sítio da Trindade. Toda a documentação do movimento foi queimada,
obras de artes destruídas e os profissionais envolvidos foram perseguidos e afastados dos seus cargos. Hoje, a extensão universitária tomou as mais diversas proporções e atingiu as mais diversas áreas. Entrevistamos um integrante de um projeto internacional denominado Enactus. Em que consiste e qual é o propósito do projeto de extensão do qual você participa? Então, eu participo da Enactus UFRJ. Primeiramente falando, o que é Enactus? É um movimento internacional que tem em diversas universidades do mundo inteiro, do Brasil todo, que trabalha com a ideia de empreendedorismo social. Na Enactus UFRJ, a gente trabalha com a ideia de cocriação dos projetos, ou seja, a gente vai nas comunidades e junto com o pessoal da comunidade, com os moradores, a gente elabora um projeto que vai impactar a vida deles socialmente, economicamente e ambientalmente. Então, basicamente, a ideia é impactar a vida deles. O que significa esses 3 pilares? O ambientalmente é que a gente quer melhorar a vida deles em algum aspecto ambiental, seja reutilizando alguma coisa, algo do tipo. Socialmente é melhorar a condição de vida deles e economicamente é também dar a eles algum complemento de renda, alguma coisa assim. O objetivo da Enactus é entrar, formar o projeto e depois sair, deixando o projeto nas mãos dos participantes. Então, falando mais especificadamente do meu projeto, porque atualmente temos 6. O meu é na comunidade do Arará, fica em Benfica, perto do Fundão, e é o projeto Teto Verde. Lá a gente tenta disseminar essa ideia do telhado verde. Atualmente temos 6. O meu é na comunidade do Arará, fica em Benfica, perto do Fundão, e é o projeto Teto Verde. Lá a gente tenta disseminar essa ideia do telhado verde. A gente tem um participante lá, que é o Luiz Cassiano, o mais conhecido como Careca, que já tinha um projeto chamado Telhado Verde Favela. E a gente se juntou a ele para elaborar mais esse projeto. A ideia do projeto é a partir de uma técnica desenvolvida por um pesquisador da UFRJ que permite a instalação de telhados verdes na comunidade, em telhados supostamente frágeis, né, como o telha de amianto. E atualmente esse participante tem um telhado verde na casa dele, o que mostra que é possível um telhado de comunidade ter um telhado verde, e assim a gente pode melhorar a vida deles, pois o telhado melhora o ar, melhora a sensação térmica, que é o principal objetivo, e além de deixar mais bonito. Então é basicamente isso. Óbvio que não está muito detalhado, mas o projeto é basicamente isso. Como você sente que sua participação nesse projeto influencia o seu processo acadêmico e pedagógico? Então, esse projeto ele é muito motivador para mim. Ele faz eu querer ir para a faculdade, faz eu querer fazer as coisas com um gosto muito maior, porque ele traz uma sensação para você de que você realmente está mudando a vida das pessoas, que você está ajudando alguém, e isso eu acho que é um diferencial enorme na sua vida, assim, tipo, é uma parada que me faz querer ir para a faculdade, além de influenciar diversas outras coisas, porque te faz ter uma noção da realidade muito maior, uma capacidade de ter um tato assim com as pessoas diferente que você antes não tinha. É um aprendizado enorme. Eu acho que a cada dia que você passa no projeto você tem um aprendizado muito grande. Você sente que o seu projeto tem um compromisso social e dialoga com a sociedade fora do meio acadêmico? Sim, eu tenho totalmente essa ideia, porque a ideia do projeto, de todos os projetos da Enactus, é futuramente deixar os projetos andando por conta dos moradores, do pessoal que vai pegar a frente do projeto. A nossa ideia é sair dele no final. E falando mais especificadamente do Teto, que é o meu projeto Teto Verde, a nossa ideia é formar, ao fim, uma equipe de moradores interessados para formar como se fosse uma equipe capaz de instalar os tetos
os telhados na comunidade e quem sabe até fora dela. E então isso acho que responde bastante a pergunta, porque era uma coisa que dá pra ver claramente que a gente não vai mais fazer parte, mas vai continuar ali para a sociedade. E isso é basicamente isso. Após estudarmos diferentes projetos de extensão universitária que se deram ao longo da história até a atualidade, podemos concluir que muitos aspectos importantes das extensões pioneiras foram preservadas em projetos atuais, como a preocupação com o diálogo com a sociedade fora do ambiente acadêmico, a reafirmação do compromisso social da universidade por meio dessas práticas e a elaboração de projetos que visem transformar positivamente a realidade da população. Também foram observadas algumas diferenças, especialmente no que diz respeito ao progresso na implementação de práticas de extensão, como uma das bases de processo acadêmico. Nesse sentido, ainda que na atualidade ainda haja incipiência na formalização de projetos de extensão universitária no Brasil, a universidade tem caminhado para uma completude do tripé extensão, pesquisa, ensino.